Um estudo britânico descobriu por que algumas pessoas desenvolveram Covid-19 e outras não. A resposta está num gene que todo mundo tem no organismo, mas uns mais e outros menos. Mais de 4 anos depois, a pergunta que tanto nos fizemos na pandemia parece finalmente ter uma resposta. Porque algumas pessoas desenvolvem a Covid-19 e outras não. O segredo pode estar no gene protetor nos indivíduos que não contraíram a doença, o HLA-DQA2. A descoberta é de pesquisadores da University College of London, no Reino Unido, que tiveram um artigo publicado na revista científica Nature. Esse gene está envolvido com o reconhecimento de patógeno, ou seja, as células elas conseguem reconhecer agentes estranhos, por exemplo, vírus, no caso da Covid, bactérias, entre outros, Então, isso é importante porque uma vez que você reconhece, você consegue montar uma resposta imunológica específica frente àquela adversidade, no caso, o vírus da Covid. A pesquisa teve a participação de 16 voluntários saudáveis não vacinados, sem histórico prévio de Covid-19. Eles foram expostos por meio de um spray nasal a uma dose extremamente baixa da cepa original do SARS-CoV-2. 7 participantes do estudo não desenvolveram a Covid-19. Em comum entre eles, a presença de um nível muito mais alto do gene HLA-DQA2, que passou a ser visto como um marcador de proteção. Segundo os pesquisadores, o gene pode ser utilizado para produzir novas vacinas e medicações contra a doença. Este gene está presente em todos os seres humanos. O que muda é a expressão dele em cada organismo. O exame para detectá-lo ainda não está acessível. São exames ainda experimentais, realizados somente em laboratórios de pesquisa. Não há nenhuma possibilidade até o momento de nós podermos avançarmos comercialmente num teste que possa ser utilizado. Essa é a perspectiva futura, que a gente possa disponibilizar testes dessa natureza para diversas infecções acessíveis à população, para que a gente possa, não só como saúde pública, fazer estratégias melhores, mas individualmente reconhecer quem são os grupos mais vulneráveis. A conclusão do estudo britânico se soma a uma pesquisa brasileira da USP, da qual este biólogo participou, que comparou a genética de casais em que um contraía a doença e o outro não. A gente viu que os grupos, de indivíduos resistentes, que foram expostos, mas não desenvolveram Covid, e o grupo que teve Covid sintomática, eles eram diferentes do ponto de vista genético. Então, os indivíduos resistentes, eles tinham genes de resistência, a gente conseguiu identificar alguns deles, e esses genes eram exatamente nesse complexo que essa outra pesquisa identificou. O que a gente acha? Que esses indivíduos resistentes, eles conseguem reconhecer melhor o vírus e montar uma resposta imunológica mais rápida e eficiente.